Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista Especial nesta sexta-feira, debatendo o cenário político do país, os reflexos disso aqui no Acre. Estou com o jornalista Itaã Arruda. Itaã Arruda já é de casa, o público já conhece. E aqui ao meu lado também, os cientistas políticos Nilson Euclides e Israel Souza. Antes de continuar a conversa, deixa eu dar um recado aqui para você que gosta de vantagens. Olha, o Acre Clube de Vantagens rompeu a barreira de R$100 mil em prêmios. São mais de 120 ganhadores. Mas a melhor notícia é essa aqui, preste atenção. Ainda tem mais de R$200 mil em prêmios no Acre Clube de Vantagens. Serão mais de 200 novas chances de você ganhar R$1.000 todos os dias. Participe da promoção. As lojas participantes são o Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder de Floresta, Recol Farma e Supermercado Pague Pouco. Você ganha cupons para concorrer a R$1.000 em cartões de crédito para você gastar como quiser. É só comprar a partir de R$30 nessas lojas que eu citei e aí você participa do sorteio, ganha o cupom, participa do sorteio. O sorteio acontece diariamente aqui na programação da TV Gazeta, no Gazeta Alerta. Muito bem, continuando a minha conversa agora aqui com os meus convidados, antes de entrar no fator Lula, que eu deixei em aberto no primeiro bloco, ainda tem alguma coisa para a gente discutir do rompimento dos partidos aliados ao governo, o PMDB o maior deles, que deve se afastar. Enfim, professor Nilson, o que o senhor acha disso? Eu acho que o quadro que se avizinha é extremamente delicado para a presidente Dilma. A saída do PMDB da base do governo já é um prenúncio, em dois sentidos. Primeiro, que você vai deixar o governo órfão. O maior partido da base do governo é o PMDB. Sem o PMDB, dizem alguns, não se governa o Brasil há um bom tempo. Então, o PMDB sair em bloco da base do governo é uma tragédia para a presidente Dilma. Segundo, é um prenúncio de como é que vai se dar, pelo menos essa leitura que eu faço, essa saída dos partidos, e como é que vai se dar o processo de impeachment. Quer dizer, as vozes da rua estão chegando no Congresso, no Parlamento, e o Parlamento está começando a se ajeitar para um possível encaminhamento. Então essa saída do PMDB já seria uma espécie de oportunismo, para depois dizer, não, nós não estávamos mais com o governo. Em política, o oportunismo é quase que redundante, você falar, principalmente em tempos de crise no Brasil. Eu faço essa leitura, eu acho que se isso ocorrer, realmente, definitivamente, o PMDB sair. Agora tem a questão do vice, né? Porque afinal de contas, a saída do PMDB da base não tira o Michel Temer da vice-presidência. Então tem aí uma questão que eu acho que é um pouco mais delicada. Mas é um sinal de que o PMDB está propenso, a composição da própria comissão que vai preparar o processo de impeachment, tudo indica que eu não vejo assim não vejo um lado positivo do que se avizinha em relação ao presidente Dilma. Agora vamos ao fator Lula. Aliás, antes de discutir, tem que checar se ele é ministro ou não, porque se entra e sai, uma hora ele é ministro. Por enquanto é, né? Outra hora ele Hoje não ele é. está. Agora ele está. Vamos ver se daqui para amanhã ele permanece. Mas, enfim, isso melhora ou piora a situação do governo? Olha, Rogério, eu avalio essa questão do ex-presidente Lula em três situações, três missões que o ex-presidente tem nesse resto de gestão de Dilma. A primeira, e é a mais urgente, escapar da Lava Jato, fazer com que o processo ele tenha foro privilegiado e assim escape ali da República de Curitiba, para usar uma expressão dele. Essa é a missão primeira. A missão segunda, construir uma nova relação com o PMDB, dentro do governo Dilma ainda. E isso, ele pavimenta aí um caminho, não apenas para que a presidente Dilma possa ter um suspiro de governabilidade, mas também pavimentando um possível retorno de Lula em 2018. E uma terceira missão, essa mais à frente, caso esses componentes políticos tenham êxito, é construir uma nova agenda econômica para o país. Mas o Lula de hoje não é mais o Lula de 10 anos atrás, com a credibilidade que tinha. Quer dizer, isso aí vai pesar muito. Isso é a verdade. Sem dúvida. O Lula, certamente, como você falou acertadamente, vai para o Ministério para ter foro privilegiado. Isso que a gente já via uma semana antes de ele ir para o Ministério, já circulava em alguns sites ligados ao Partido dos Trabalhadores. Já aventavam isso, que era uma maneira de salvá-lo. Depois o governo diz que ele veio, não foi em razão disso, mas veio tão somente para ajudar o governo na articulação, para retomar o crescimento. E aqui eu faço a retomada da discussão que a gente fez sobre o Parlamento, o PMDB, porque eu acho que é extremamente importante. O PMDB vem ensaiando
uma distância do governo não é de agora. Se você tomar os programas eleitorais não, os programas do PMDB, você verá que o Michel Temer às vezes fala assim, nós estamos com o Brasil, eu estou com o Brasil, o PMDB está com o Brasil. Eles que têm 7 ministérios nesse governo, quando fazem os seus programas, tem um espaço lá para a Marta, que era petista, bater no governo. Para o Eduardo Cunha, que tem problemas com o governo, bater no governo. Para o Renan Calheiros, bater no governo. Mas o Lula não poderia reverter isso? Aí é que tá, porque não é só uma questão nem de carisma, nem de capacidade de articulação. O PMDB não saiu agora porque o Michel Temer, muito espertamente, percebeu que havia ainda a possibilidade de o governo se restabelecer com a vinda do Lula. O PT subestimou o antipetismo que está nas ruas. Ele pensou que as manifestações da oposição não seriam tão grandes e foram. Ou o Lula se supervalorizou também. Tem isso. Também isso, na verdade sim, eles idolatram o Lula e acho que todo mundo idolatra. Mas quando as ruas dão legitimidade para o que o Sérgio Moro fez. E o PMDB está percebendo isso com muita clareza. O PMDB é esperto. Se vir que o governo vai afundar, não vai afundar com ele. Então, independentemente do argumento que o Lula utilize, das táticas que ele utilize, vão fazer o quê? Vão dar todos os ministérios, dá logo a presidência. Porque é só o que está faltando. Ora, assim, aí tem outra coisa aqui, porque o PMDB também tem uma aproximação com o PSDB, que tem um pedido para impugnação da chapa Dilma Temer. Se isso vingar, o Michel Temer e o PMDB saem perdendo. Porém, se eles abraçarem a proposta do impeachment, cai Dilma e o PMDB fica com a presidência. Mas o Lula, ele sempre teve um diálogo muito bom com o mercado, com os empresários. Se a economia começar a entrar nos eixos, não pode minimizar a crise política? Olha, eu acho o seguinte, o papel que o presidente Lula pode fazer se continuar ministro nos próximos anos, e mesmo uma virtual... Super-ministro. Uma possível candidatura em 2018, depende da capacidade que ele vai ter, e aí os seus advogados, de provar sua inocência. Fora disso, não há questão, é bobagem a gente ficar discutindo. Se o Lula continuar se complicando, se a justiça continuar trazendo informações que comprometam a pessoa do presidente, o ex-presidente Lula, o papel que ele vai cumprir no governo se esvaziou. Se esvazia muito mais, já está se esvaziando, se esvazia muito mais. Agora, essa questão do PMDB com a Dilma é um problema que, na própria composição da chapa, quando a Dilma foi para a reeleição, ela já teve, o PT teve sérios problemas para manter o PMDB na chapa. Então, realmente, você tem razão, Israel. Essa questão aí do PMDB está no governo e não está, mas o PMDB é um partido... que cabe tudo dentro. Onde você consegue, ele se flexibiliza ideologicamente, se flexibiliza, e é um partido que consegue fazer isso dentro dessa estrutura. Eu vou lembrar aqui uma situação dessa questão do PMDB dentro do governo e ao mesmo tempo fora dele. Volto novamente à ministra Cátia Abreu. A agricultura foi o setor que melhor respondeu ao cenário de crise econômica. Foi o único que gerou emprego. No entanto, o Ministério da Agricultura, pode perceber, o próprio governo não estimula a divulgação disso, não trabalha a comunicação disso, isso não é de forma aleatória. Isso é uma decisão. Por que eu vou colocar em destaque uma ministra como a Cátia Abreu, num segmento que sempre foi um pouco antipático aos petistas, que é o segmento rural e tal? Ruralista. Então, assim, é um drama. O PMDB, organicamente, internamente, cabe de tudo, ele paga esse preço. Mas deixa eu trazer um fator aqui que pesa, né? O povo nas ruas, porque político tem medo de gente na rua gritando. Pois é, mas então, o professor Nilson está minimizando. O povo nas ruas faz diferença, professor. Eu acho que o que acontece é que a gente precisa entender também o que está qual é o substrato do que está na rua. Há um antipetismo muito forte, sempre houve. Em São Paulo, por exemplo, o PT nunca passou de 30% dos votos. Antipetismo, crise econômica. A crise econômica, você junta tudo isso dentro de um caldo. Agora a gente precisa, nós, enquanto analistas, nós precisamos, porque a gente, em momentos de crise, e eu acho que parte do parlamento, não todos, mas parte do parlamento, vem o povo, ou as demandas, essa opinião pública, ou publicizada, como diriam alguns, como algo que determina, que deve determinar os caminhos do parlamento. Eu vejo de forma equivocada. E não vejo isso como uma visão elitista. Eu acho que você precisa ouvir a voz das ruas. É claro, nenhum parlamentar, nenhum político pode governar sem ouvir a voz das ruas. Agora, o que tem nas ruas? Tem antipetismo, tem pró-governo e tem também um discurso que aí eu acho que é o mais importante, que nós precisamos tomar muito cuidado, que os parlamentares precisam tomar muito cuidado,
que é esse discurso de extrema-direita, reacionário, que agrediu o Alckmin, que agrediu o Serra e que não está preocupado só em tirar o governo. O Bolsonaro nada de braçada. Né? Exatamente. Aí essa turma que está na rua também, que tem um ódio com qualquer tentativa de você instalar no país. Eu não estou dizendo que o PT fez isso, por favor, porque nós também estamos passando um processo de emburrecimento, que qualquer coisa que você fale na televisão, escreva no Facebook, você ou é tucano ou é petralha. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje o professor Pasquale Cipro Neto escreveu um artigo na Folha, até compartilhei, que vai justamente nesse sentido. As pessoas não sabem, não entendem o que lê, são analfabetos funcionais e estão na internet, quer dizer, você faz um comentário, o cara já te coloca, bota estrela no peito, o outro diz, não, você é petralha. Então, esse ambiente que emburrece a política, parte dele está na rua. E nós não podemos nos basear nesses movimentos radicais de extrema-direita que influenciam muito a opinião pública como parte de uma decisão importante de uma solução de crise. Por isso que eu acho, a voz das ruas é extremamente importante e o povo tem que se mobilizar, pró-governo, contra-governo, mas nós precisamos tomar cuidado com esses que ameaçam a ordem e ameaçam aquilo que é mais caro para todos nós, e o Itam começou o nosso programa dizendo, são as nossas instituições e a democracia no Brasil. No Congresso, aquilo que alguns autores chamam de a bancada BBB, que é da bala, da Bíblia e do boi, que é uma bancada extremamente reacionária, mas que cresceu enormemente sob os governos petistas. Reacionária ao máximo. Então, como o professor disse, há realmente muitos reacionários nas ruas, mas há também no Congresso. O que eu penso é que, na verdade, na rua nós temos alguma possibilidade de liberdade. E se eu falo de democracia, eu falo de poder do povo. Se tem uma coisa que essa crise está mostrando para a gente com toda clareza, é que os representantes não representam os representados. Que há uma grande dissonância entre aqueles que lá estão, que quando estão aliados com o governo estão ganhando mensalão e petrolão, provam isso. Independentemente se é do governo ou se é da oposição. Porque no caso aí, a gente viu, há um certo acordo dentro das empresas para favorecer tanto alguns elementos do governo quanto da oposição para não abrirem CPI. Essas manifestações na rua abrem uma possibilidade de a gente pensar a democracia num sentido muito mais substantivo. Vejam quantas denúncias recaem sobre o Eduardo Cunha, o cara está lá. E o cara vai aparecer talvez como justiceiro, dependendo do desenrolar da nossa história, talvez esse sujeito mais tarde, dependendo da força do antipetismo, e se Dilma cair, se o PT perder o poder, esse cara vai ser lembrado como um ladrão legal. O cara que ajudou a tirar, através do impeachment, um governo corrupto. Eu vi nas manifestações de rua uma pessoa com o seguinte cartaz: o Cunha é ladrão, mas está conosco. Falando nesse discurso mais reacionário, os militares estão muito quietos. Né? Há quem peça, inclusive, a volta da ditadura, nesse discurso mais reacionário. Vocês veem alguma possibilidade de chegarmos a esse extremo, de ter que uma intervenção militar, Rogério, recolocar a ordem? Foi por esse motivo que eu comecei a minha fala tentando fazer essa reflexão aí. Nós não podemos, de maneira alguma, brincar de democracia, de forma alguma. Então, assim, nós não precisamos de militares para trazer normalidade institucional, não. Todos esses problemas que nós estamos refletindo aqui, tentando entender, tentando compreender, os problemas como eles são, fazem parte de um processo, e a gente precisa entender isso de maneira um pouco madura. Sempre quando eu vejo alguns amigos, eu não sei se de forma irônica, brincalhona, falam que o que está precisando mesmo é voltar os militares e tal. É uma provocação, mas assim, a gente não pode brincar de democracia, eu sempre costumo dizer, porque nós precisamos ter a maturidade suficiente para poder superar esses problemas, utilizando a lei. É um teste para a democracia também, tudo isso. Né? Claro. Se isso é um pensamento pequeno burguês ou não, o fato é que a gente precisa pegar esse varadouro aí para defender.